Então, você já leu a sua Bíblia hoje? João capítulo 2. Estando Jesus, sua mãe e seus discípulos num casamento em Caná da Galileia, eis que no momento da festa falta o vinho. E a mãe de Jesus chega até ele e fala: Filho, não há mais vinho. E ele fala: Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria diz aos serventes para fazer tudo aquilo que Jesus viesse a ordenar. Jesus, então, observando que ali havia algumas talhas que poderiam ser colocadas águas, ele então dá ordem para que sejam colocadas águas nas talhas. Após isso, ele pede que as talhas com água sejam mandadas até o mestre de cerimônia para que ele viesse a provar. E quando este prova, ele chega até o esposo e fala: Olha, sempre é costume que se coloque primeiro um bom vinho, mas tu guardaste o bom vinho agora para o final. E ele se admira disso. Os discípulos, observando aquilo que Jesus fizera, ou seja, o milagre, passam a crer muito mais ainda nele. O capítulo segue dizendo que se aproximava a Páscoa e Jesus com seus discípulos foi até Jerusalém. Chegando no templo, ele observa ali os cambistas e os vendedores de animais, fazendo então Jesus uma azorrague. Ele derruba a mesa dos vendedores, dos cambistas, expulsa os vendedores e os animais do templo. Os discípulos então lembram de uma palavra que falava o seguinte: o zelo pela sua casa me devorará. Então os judeus, observando o que Jesus estava fazendo, falaram a ele: com que autoridade, que sinal nos dá para que creiamos que tem autoridade para fazer o que você está fazendo? E Jesus então disse: derribai esse templo, e em 3 dias eu edificarei ele novamente. E eles falaram o seguinte: em 46 anos esse templo foi edificado, e tu diz, em 3 dias o reedificará? Mas após a ressurreição, os discípulos passaram a entender e compreender que Jesus estava falando do seu próprio corpo, ou seja, do seu templo, do templo que era o corpo de Cristo, que ficaria sepultado 3 dias e depois seria ressurreto. João capítulo 2 fala do primeiro milagre de Jesus e do zelo que Jesus tinha por tudo aquilo que era relacionado ao Pai, a exemplo do templo. Mas o que mais João capítulo 2 tem a te dizer? Descubra, leia a sua Bíblia hoje.